Glória a Deus. Eu vou falar para você sobre a essência de ser igreja nessa noite. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Porque ser igreja, irmãos, é fantástico. Não tem nada melhor do que ser igreja. Sério, você sabia disso? Eu amo ser igreja. E o fator disso é que não tem como ser igreja sozinho. A igreja é uma comunidade de pessoas. Então olha para o irmão da sala e fala assim: irmão, nós somos igreja. Eu e você formamos a igreja de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou falar sobre isso nessa noite. Deus é muito bom. Nós precisamos entender, irmãos, que há uma essência nós sermos igreja. Hoje eu tenho a oportunidade de ministrar para você aqui, é só porque um dia Jesus ele entrou na minha vida e mudou a minha história. Mas Jesus, ele é usado, né? Ele é conduzido através da igreja aqui nessa terra. Ele não desceu numa nuvem tocando uma harpa falando Jonas, Jonas. Não, alguém da igreja foi um canal de Jesus na minha vida. Por isso hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui ministrando para você. Assim você me ouvindo. Alguém um dia foi um canal de Deus na sua vida. Não é verdade? Jesus não desceu na nuvem falando, filho, filho, você. A gente acredita em experiências assim? Até acredito. Mas a maior forma de nós alcançarmos pessoas é nós sendo igreja. Igreja não tem como ser sozinho. Eu queria ler para você, está lá em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele que faz que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes ficam ligadas entre si, por meio da unidade de todas elas. E assim cada parte funcione bem. E o corpo todo cresça e desenvolva por meio do amor. Então nós podemos ver que Cristo, Ele é o quê? Cabeça. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Então, eu e você somos o corpo. Amém? Fala assim, eu sou corpo de Cristo. Fala assim, e o cabeça é Cristo. Fala assim, eu estou debaixo da autoridade do cabeça. Então, nós somos movidos pelo cabeça. Você sabia, né, que todo o corpo humano, ele recebe sinais do cabeça? Nosso corpo, ele é conduzido pela nossa cabeça. Todo o sistema, né, vou falar sistema elétrico aqui para ficar mais fácil. Gosto mais de mecânica, então assim, não sou muito da ciência humana. Mas todo o sistema elétrico do corpo humano, amém? Você conseguiu me entender aqui? Ele é ligado pela cabeça. Então todo o movimento do seu corpo, braço, pé, mão, tudo, ele é ligado pela cabeça. O primeiro princípio que eu queria falar para você nessa noite é o relacionamento entre eu e o cabeça. Fala assim, o relacionamento entre eu e o cabeça. Quem que é o cabeça? Cristo. Então o primeiro princípio que eu quero falar para você é o relacionamento que nós temos que ter entre nós e Cristo Jesus. Nós precisamos se relacionar com Deus, que é Cristo, para nós termos vida, para nós tomarmos direção certa, para nós irmos para o lugar a qual Ele está nos conduzindo. Sério, a gente decidiu mudar e para nós é difícil como igreja também. Mas nós não tomamos nenhuma decisão, se não é a decisão a qual Cristo nos deu. Nós não chegamos e falamos, nós vamos mudar. Não, nós oramos, decidimos, esperamos ter a paz, porque a paz, ela é o árbitro. Então, quando nós tivemos paz em Cristo, cabeça, nós reunimos, chamamos mais os irmãos, os líderes, falamos, irmãos, o que vocês já acham? Vamos orar mais uma semana então?
oramos para tomar decisão. Tu entende? Nós não fazemos nada como o corpo de Cristo sem a direção do cabeça. Isso que eu falo para você, que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, que nós vamos ter uma célula em cada rua dessa cidade, que a sua célula esse ano vai multiplicar, que nós vamos ter encontros cheios, que nós vamos ter muitos batismos grandes. Isso não tem a ver conosco, tem a ver com o cabeça, que é Cristo. Mas por que nós temos essa convicção? Porque nós se relacionemos com Ele. Você precisa ter relacionamento com Cristo Jesus para você poder desenvolver nele aquilo que Ele quer que você viva aqui nessa terra. Eu sou casado há 2 anos, vai fazer 3 anos agora em maio, dia 25 de maio, 27, né, tem 2 datas no meu casamento, uma é no civil e outra na igreja. E por que eu falo isso? Hoje eu conheço a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu tenho relacionamento com ela. Você vai ver lá em Mateus que a igreja é a noiva e Cristo, Ele é o noivo. Então nós precisamos ter relacionamento a tal nível a qual nós se conhecemos. E esse relacionamento, eu sei que está quente, mas pode deixar as luzes ligadas, porque nós somos o povo da luz, amém? Não tem problema aqui, pode ligar as luzes, glória a Deus. Não consigo. Luz lembra trevas e trevas não pertencem a nós, amém? Suar é só limpar os poros aqui, faz parte, porque o templo aqui é ampliado, né? Mas nós vamos mudar para outro prédio, vai ficar gelado lá, em nome de Jesus. Não vai ficar bom. Nós profetizamos que esse ano você ia ter que ir de casaco, está chegando. Amém? Então você precisa se relacionar com Deus. Então você vai ver que esse relacionamento está na obediência. Você precisa obedecer Cristo. Porque Cristo dá o sentido para a sua vida. O corpo é conduzido por Cristo. Então nós precisamos se relacionar. Muitos perguntam, mas como nós se relacionamos com Cristo? Como que faz para relacionar com Jesus? Como que faz para nós tornarmos mais perto e conhecê-lo? Não é verdade? Nós precisamos conhecer. Assim, eu sei o que a minha esposa gosta de comer, eu sei o que ela gosta de vestir, eu sei quando ela está braba, eu sei quando ela está feliz. Tu entende? Por quê? Porque eu me relaciono com ela. Eu estou todos os dias, eu durmo, acordo no lado dela. Com Cristo, a mesma coisa. Ele habita onde? Onde que Cristo habita? Em você. Fala assim, Cristo habita em mim. Aleluia. Então você dorme com Ele, você acorda com Ele, você trabalha com Ele, mas você conhece Ele? Você sabe quando Ele fala com você? Porque é assim, eu sei quando a minha esposa fala comigo, quando ela está bem e quando ela não está. Quando ela está bem, ela fala assim, amorzinho. Quando ela não está, ela fala, amor! Eu sei que ela não está bem. Não sei se é só na minha casa que acontece isso, mas eu acho que é muitas outras casas, porque muitos irmãos deram risada. Você entende? Mas é o quê? Um relacionamento, eu conheço ela. Eu sei, eu ouço a voz dela, eu sei que ela falando. Por que está citando isso? Porque Cristo é um grande casamento. Nós vamos, o noivo vai buscar a sua noiva. Eu estou usando algo natural para explicar algo espiritual para você nessa noite. Você tem que conhecer a voz do seu noivo que é Cristo, ou do cabeça que é Cristo. Porque Ele fala com você constantemente. Isso leva você, como igreja, a errar menos. A tomar a decisão errada. Muitas vezes, quando você toma essa decisão errada, é porque você não ouviu o cabeça. Mas Ele está falando com você. Por isso que você tem que ser direcionado por Ele. E toda a vida que tem no corpo, ela é ligada do cabeça. Então nós somos igreja, nós somos uma igreja viva, glória a Deus por isso. Então, mas toda essa vida, ela vem da cabeça, que é Cristo. Por isso que você deve estar ligado ao corpo de Cristo, que é os ciúmes de mim. Mas o homem normalmente faz a parte de durão, né? E ela muitas vezes ela me pergunta, tu tem ciúmes de mim? Eu falo, não tenho. Mas claro que eu tenho, ela é minha esposa. Da mesma forma que ela tem, eu também tenho. Mas eu não pareço isso. Mas quando ela fala que ela tem ciúmes de mim, a primeira coisa que eu penso assim, uau, ela me ama muito. Não é verdade? Porque isso também é um ato de amor, ela ama você. Não, ela me ama, na verdade. Cristo ama você. Perdão, um equívoco aqui, eu vou ficar com ciúmes. Eu estou falando para você, dessa forma, Cristo também tem ciúmes de nós, como seus filhos.
Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Quanto mais relacionamento nós tivermos, mais nós vamos conhecer Ele. E é muito melhor você conhecer Ele, porque quando Ele fala com você, você vai ser totalmente conduzido por Ele. Amém? O segundo ponto que eu queria falar para você, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 31. A leitura aqui é extensa, mas glória a Deus por isso. O segundo princípio é o relacionamento entre eu e o corpo, que é a igreja, que é a comunhão. Fala assim, relacionamento entre eu e o corpo. Fala assim, comunhão. Olha para o irmão, tá, fala assim, escutou, irmão? Comunhão. Fala assim para ele, lá na sua casa hoje. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Cristo é como um corpo a qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou parte do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou mais parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que mais tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo. Não existe o que no corpo? Divisão. Mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofrer, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras são elogiadas também. Pois bem, vocês são corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, os segundos os profetas, os terceiros mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou ajudar, os de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforçamos para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Você pode falar amém? Aleluia! Então nós podemos ver aqui que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aleluia. Só uma aguinha que o Senhor está mandando nessa noite. Aleluia. Então, esse ponto de nós termos comunhão com Deus, nos leva a nós entendermos e conhecermos o nosso irmão. Porque o corpo, igual eu falei para você, ele é vários membros. Nós lemos aqui que o membro que menos precisa
ele é o mais importante. O membro mais fraco, esse é o que precisa de mais cuidado. Mas no corpo de Cristo, quando um perde, todos perdem. Mas quando um vence, todos vencem. Não tem como você, fazendo parte da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal de você mesmo, porque você faz parte do corpo. Você entende? Eu e você somos parte do corpo. Eu preciso de 3 irmãos. Vem aqui o Tiago, o Márcio e o mais fortinho. Pode ser o Vinícius. Vou ensinar para você entender. Eles são membros do corpo de Cristo. Esse membro aqui é um membrão, né? Porque, poxa, é um membrão. Isso aqui é uma perna toda. Mas o Tiago já não é um membrão. Ele é um membrinho. E aqui tem um membro que é mediano. Mas todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Você imagina um corpo onde Cristo é o cabeça e eles formam o corpo. Se eu falo mal do Márcio, não, que ele é um membro grande, então vamos falar mal do Tiago. Se eu falo mal do Tiago, eu não estou falando mal só do Tiago. Eu estou falando mal do Vinícius e do Márcio, porque eles, os 3, formam um corpo. Tu entende? Se o Márcio erra, os 3 erraram. Mas se o Vinícius acerta, o que acontece? Os 3 acertam. Porque isso é ser corpo de Cristo. Mas, como eu falei para você, que esse segundo princípio é de nós conhecermos, é nós de relacionarmos um com os outros, né? Que é a comunhão que nós falamos, que é uma parte maravilhosa. Você vai ver lá em Atos 42, Atos 2, 42, fala nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a comunhão, ela é um ponto fundamental para a vida da igreja. Não tem como ter vida da igreja se não houver comunhão. Aqui mesmo hoje, o culto é uma comunhão, onde você está recebendo alimento. Nós estamos comendo junto, porque a palavra é uma espada de 2 gumes, ela serve tanto para você e tanto para mim, então nós estamos juntos. Mas o maior propósito aqui é nós entendermos Cristo Jesus. E esses 3, eles formam um corpo de Cristo. Todos eles são direcionados pelo cabeça, mas eles precisam se relacionar, para se conhecerem, para criarem intimidade, para se edificarem. Porque o corpo é assim, quando um está fraco, o outro vai lá e motiva ele, leva o alimento necessário para ele. Você imagina o Tiago, ele está passando por um momento de dificuldade na vida dele. Ele está desesperado nesse tempo, procurando uma corte, e isso está gerando desânimo nele. Ele está pensando em desistir de tudo, até da vida, porque ele não acha uma corte. Faz uma cara de desanimado, fala de uma cara de desanimado. Mas o Márcio, ele está motivado. Ele faz parte do membro, do corpo. Mas a empresa dele está prosperando muito. A célula dele vai multiplicar esse ano. E isso está gerando alegria para ele. Isso está gerando uma inspiração para ele. Porque ele vem no culto e ele vê Deus falando com ele. Ele vai na célula e vê Deus falando com ele e fala assim: uau, eu sou muito amado. Mas o Vinícius também, a empresa de camisas e estampas que estão fazendo, está funcionando, está tendo muito pedido, a célula cresceu, vai multiplicar, e ele também está sendo motivado. Então faz os 2 cara de motivação. Mas o Tiago está aqui, não acha corte, já jejuou, já fez oração de 7 dias sem parar, e não aparece a varoa que ele precisa. Daí eles fazem uma comunhão. Lá na casa do Márcio, o Márcio faz um churrasco e convida, né? Comunhão tem que ter uma boa comida, né? Também para colaborar com o propósito de Deus. E o Tiago vai lá e o Vinícius também. E eles encontram o Tiago desmotivado. Eles encontram o Tiago procurando essa corte que não aparece.
Ele está pensando até em tirar a sua vida por causa disso. Obreiro, mas é algo exagerado. Não, é para você entender, irmãos, o propósito da igreja na sua vida. O quão poderoso é você ter comunhão com os irmãos. O quão importante é você se relacionar com o seu irmão. Passa o braço aí, vocês. E daí lá o Tiago recebe um vigor de Jesus, porque o Márcio começa a motivar, ele falando, irmão, Cristo está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na sua. E o Vinícius fala, irmão, acalma que a corte está chegando. Ela está até no culto hoje. E o Tiago, ele começa a ser motivado, mas ele está ainda no momento de desânimo. E eles falam, vamos para o culto, irmão. Ele fala, não quero culto, eu não quero célula, eu quero só desistir. Mas olha o que acontece, daí quando o relacionamento da comunhão do corpo, ela é fundamental. Porque quando um membro está cansado, tira os pés do chão, ele não para. Ele vai lá, você dá uma caminhada. Eu sei que ele é pesadinho, porque o osso pesa, né? Tu entende? Ele não consegue parar. Ele não consegue desistir, porque ele tem gente que está com ele. Tu entende? Isso é a parte que muitos não entendem de ser igreja. Porque a igreja não é só Cristo. Não é só uma roupa. Ser igreja é um relacionamento entre muitos e diferentes, que se tornam um, que entendem o principal fundamento de Cristo é o relacionamento. Deus nos criou para ter relacionamento. Esse é o segundo princípio. Nós precisamos se relacionar com a igreja. Nós precisamos se relacionar com os irmãos. Mas, obreiro, eu odeio esse irmão. Outro ponto que você tem que saber, se você não ama o seu irmão que você vê, o seu irmão que você tem a oportunidade de fazer comunhão com ele, você não pode, você não consegue amar a Deus que você não vê. Não é eu que falo isso, a palavra fala. Por isso que você tem que ir suportando uns aos outros em amor. Tu entende? Às vezes o irmão Márcio, ele errou, ele me magoou, mas eu tenho que aprender através do amor do cabeça, que é Cristo, andar com Ele, porque eu creio que eu e Ele juntos somos mais fortes do que nós separados. Por isso que o diabo, ele tenta separar a comunhão da igreja. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que o diabo, ele separou o homem do quê? Da comunhão com Deus. Então, quando a sua casa ela é atingida por uma seta maligna, quando o seu casamento é atingido, não tem a ver com o seu casamento. Deus, o diabo, ele quer tirar você do foco da comunhão. Porque se o seu casamento está mal, você não vai querer comunhão. Se as suas finanças estão ruins, você não vai querer comunhão. Se você está triste, depressivo, você não vai querer comunhão. Sabe o que é isso? É a obra do diabo na vida dos cristãos nesse tempo. Por isso que Deus, ele vai restituir a comunhão. Ele vai restituir os ensinos fundamentais da igreja, onde nós vamos se relacionar com Cristo e com os membros. Nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Não é porque o obreiro é especial, não. Não é porque o líder Márcio é especial, não. É porque a igreja, ela vai entender que ela é um só corpo. Entende? E quando o Márcio multiplicar a cela dele, é festa para mim, porque eu faço parte do corpo. Eu estou junto. Tu entende? Nós temos que aprender a se alegrar com os nossos irmãos. Isso é muito difícil. Vocês estão liberados? Uma salva de palmas aqui para o pessoal. Aleluia. É muito difícil nós se alegrar com as coisas boas que acontecem no meio dos nossos irmãos. Mas, irmãos, eu quero falar para você, nós temos que aprender a viver assim. Se o Nicolas comprar o carro novo nesses próximos meses, nós temos que vibrar com isso. Sabe por quê? Porque ele faz parte do corpo. O mesmo corpo que eu faço. Então, se ele venceu, eu também venci. Eu posso alegrar falando, uau, o meu irmão comprou o seu carro. Ah, mas o irmão quer
comprar uma casa, eu tenho que me alegrar por isso, porque isso me motiva. Isso é o que eu li para você. Quando um vence, fala assim, quando um vence, todos vencem. Isso, fala assim, isso é o princípio do corpo de Cristo, a qual eu faço parte. Você faz parte. Nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Isso não vai ser só por causa dos líderes, só por causa do pastor, não. Isso é por causa do corpo de Cristo. Você vai trazer cada final de semana pessoas novas no culto. Você vai levar visitante na célula. Você vai trabalhar para esse relacionamento ser gerado. Por isso que a importância de você fazer comunhão com seus irmãos. Alguém pode falar aleluia? Porque Deus ele quer restaurar essa comunhão. A comunhão não é apenas comer junto. A comunhão é edificação. Você tem que fazer comunhão com propósito, a qual você vai sair edificado da comunhão. Você fala assim, uau, que comunhão maravilhosa, porque muita gente acha que comunhão é ter um bom churrasco, é ter uma boa janta. Não, comunhão é quando você sai sabendo que o seu espírito saiu edificado de lá. Às vezes a comida não é boa, mas as pessoas que estão com você, elas edificaram você. Tu entende? Ter janta, ter um almoço é bom, coopera para a comunhão. Mas melhor do que isso é ter o espírito sair edificado. E nós como igreja, nós somos o povo da comunhão, amém? Nós não podemos perder isso. Sabe, a comunhão entre os filhos de Deus. Deus, ele quer nos levar a experimentar de um tempo também de comunhão. Nós vamos ter relacionamento entre nós e Cristo. Nós vamos crescer nessa área. Isso vai gerar intimidade. Mas também nós vamos crescer em tempo de comunhão. Relacionamento entre uns com os outros dentro do corpo. Porque imagina, às vezes, o seu irmão, o seu parente que não converteu, ele não vem no culto. Muito menos na célula. Mas de repente você fala, ô fulano, vou fazer um churrasco aqui em casa. Cara, é difícil eu negar uma agenda de um churrasco, sério. Se você quiser fazer um teste, essa semana me liga e fala, Breno, fiz um churrasco aqui, tu vem aqui em casa? Vou te provar para você que eu sou bom de comunhão. Às vezes, o seu irmão que não converteu, o seu parente que não converteu, ele não vai vir no culto. Mas você fala, estou fazendo aqui uma galinhada, um arroz com galinha, bem molhadinho. Não quer vir jantar aqui? Daí quando ele chega lá, está o líder da célula lá. Tu entende? E ele vai ser pego ali. Vou falar para vocês, vai fazer 9 anos que eu sou convertido. Se eu contar para você como que eu converti, me pegaram pela barriga, Marina. Não é muito difícil, né? Mas falaram assim, vai ter um evento lá da igreja e vai ter esfirras. Nem sabia o que era isso, era pobre, sabia que era esfirras. Falaram umas mini pizzas assim, recheadas. Eu falei, pizza recheada? Uau! Coca-Cola e pizza? Melhor combinação. Falei, partiu? Nem pensei em Jesus nessa parte. Eu só queria comer esfirras e Coca-Cola. Que é isso que um gordinho gosta. Você sabe já. Cheguei lá, era uma célula, né? Foi a primeira e última vez que eu vi esfirras numa célula. Nunca mais. Depois era só cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente. Até hoje é cachorro quente. Melhor do que pipoca. Tenho certeza. Tu entende? Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a pessoa não vem. Mas você, através da comunhão, há uma estratégia de você ganhar essa pessoa também. Por isso que há uma importância em nós, como igreja, se relacionarmos entre nós. Você tem que conhecer o seu irmão. Porque no momento difícil, você vai ser aquele que vai ajudar ele. Por isso que nós não podemos permitir, no meio do corpo, inimizade. Nós não podemos permitir que a mão esquerda fale mal da mão direita. Nós não podemos permitir que a mão direita fale mal da mão esquerda. Porque é um só corpo. Quando nós vermos isso, nós temos que rachar. Lembrando, ei, você está falando mal de você mesmo. Porque faz parte do corpo. O corpo de Cristo, a qual somos nós, ele só tem vida. A vida também é gerada na comunhão. Tu entende?
Quanto mais relacionamento você tiver, mais vida de Deus vai ser acrescentada em você. E por fim, eu queria encerrar falando do terceiro princípio, que é a nossa posição como membro no corpo de Cristo. Fala assim, a minha posição como membro no corpo de Cristo. Que aqui o ponto que eu falei, que eu quero falar é sobre serviço. Todo membro, ele tem que fazer parte de tudo isso. Né? O Nicolas falou, né? Separei e deixei isso aqui por último. Porque se você ficar bravo, você vai embora depois disso. Vai acabar quase, falta pouco. O membro, ele tem que se tornar participante. E uma das formas dele se tornar participante, que para muitos é difícil, é exorbitante, é ser um dizimista na casa de Deus. Muitos não aceitam quando falam de dízimos e ofertas, eles falam, meu Deus, essa igreja só pensa em dinheiro e não sei o quê. Quero falar para você, não. Porque se nós pensássemos só em dinheiro, eu ia falar que hoje 10 princípios para pegar o seu dinheiro. Eu não ia falar de como ser igreja. Eu estou falando um ponto aqui agora, porque faz parte da minha palavra. Você tem que ser um dizimista. Obreiro, tem que ser, parece obrigação. Não, não é, porque se fosse, nós não íamos aceitar você. Mas nós temos irmãos que ao longo dos anos foram tendo seus olhos abertos. Mas eu estou mostrando para você a sua posição no corpo de Cristo. Você faz parte disso. Mas, obreiro, eu estou visitando hoje. Seja bem-vindo. E também faça parte disso. Tenha relacionamento com Cristo, tenha relacionamento com a igreja e entende a sua posição. Porque um membro, ele tem que estar ligado ao corpo de Cristo para ter vida. Você quer matar um membro, você afasta ele do corpo. Quando você tira um membro do corpo, ele morre. Porque a vida para de circular nele. A vida é o sangue. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo também. Por isso que a vida de Deus está sobre nós. Mas todo o membro que se isola, ele acaba morrendo. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja sozinho. A igreja é uma comunidade de irmãos. Você entende? Por isso que você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. E essa parte, né, eu falei do dízimo. Posso falar do serviço de ser servo. Muitos lugares falam sobre diáconos, né, os que servem na portaria. Estou falando do serviço. Você também pode estar ligado ao corpo de Cristo e ser igreja, fazendo parte disso. Nós estamos fazendo a reforma lá do outro prédio, que é muito, muito menor do que a dessa daqui quando a gente chegou. É assim, sem comparação. Eu até fiquei feliz, falei assim, tão pouca coisa. Só isso? Falei, pastor, nós temos que fazer algo mais. Reforma não pode parar. Porque o povo de Deus, ele trabalha na reforma. Daí sábado, nós fomos lá limpar o prédio. Marquei com os irmãos, eu falei, quando eu cheguei lá, estava eu e mais 2, eu falei, oxe, lascou, sobrou para nós. Eu pensei dentro de mim, né? Não falei, porque é um poder quando a gente fala. Eu falei, não vou falar para não gerar nada no mundo espiritual. Mas depois começou a chegar irmãos, chegar mais gente. Quando viu, eu não estava fazendo quase nada já. Obreiro que está falando isso, porque o corpo entrou na posição que ele deve fazer parte. Cada membro entendeu a sua função. Eu não falei, tu tem que ir lá. Não falei. Eu falei assim, tu tem que ir só. Não, estou brincando. Eles foram porque eles entendem que eles fazem parte do corpo de Cristo. Então você também está apto a servir o corpo de Cristo. O corpo é o quê? A igreja. Nós somos corpo de Cristo. Deus nos chamou para não ser um corpo parado, mas para ser um corpo em movimento. Nós não paramos, nós só avançamos. E o Senhor vai nos dar essa cidade como herança. Mas seja um membro ativado.
Seja um membro que está ligado no corpo. Não aceite o diabo colocar coisa na sua cabeça falando que você não é importante, porque você é importante. Você faz parte, você é essencial para esse corpo. Olha para o irmão e fala assim: irmão, você é uma bênção nesse corpo. Eu amo muito você. Você é especial para essa igreja. Aleluia. Porque isso é ser igreja. Entende? Não tem como você ser igreja se você não estiver cheio da vida de Jesus circulando dentro de você. Sério, vai fazer 9 anos que eu sirvo a Deus e que eu vivo a vida da igreja. Hoje, eu só tenho um casamento por causa da igreja. Eu só tenho uma filha hoje por causa da igreja. Eu só estou aqui hoje por causa da igreja. Porque eu já pensei em desistir, eu já pensei em parar, eu já pensei em largar tudo. Mas sempre tinha alguém da igreja falando assim: tu não vai parar, tu não vai desistir, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu puxava minha orelha e me empurrava, e eu estou aqui. Eu tenho certeza que você está aqui hoje porque teve alguém assim na sua vida. Tem história de irmãos que já pararam, desistiram e foram tocar violão lá na frente da casa dele. Por que isso? Porque é a expressão da igreja na vida dessa pessoa. E chegou um tempo, irmãos, de nós impactarmos essa terra sendo igreja. Nós vamos constranger as pessoas no tamanho do amor que é a igreja de Cristo aqui nessa terra. Nós vamos dissipar uma falácia maligna de falar mal do irmão, de ter inveja do irmão. Nós vamos aniquilar isso do nosso meio. Porque nós vamos viver o máximo parecido com a igreja primitiva. Você entende? E nós vamos vendo aqueles que vão sendo salvos, eles vão sendo acrescentados no nosso meio. Dia a dia, nós vamos começar a ter célula, nós vamos fazer encontro, eles vão vir, vão batizar, vão permanecer conosco, vão estar nos nossos cursos. Isso é ser igreja. Teve um dia que você chegou aqui, nem compromisso você tinha. Hoje você já é líder de célula. Hoje a sua agenda é curso, é discipulado, é oração, é culto. Por que isso? Porque você foi se aprofundando na igreja de Cristo Jesus. Por isso que eu falo, nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Isso não está ligado com o nosso potencial, está ligado com a essência de Cristo que nós temos. Nós vamos, através da essência, de estar junto, de mostrar o amor, de compartilhar da alegria. Porque, sério, irmãos, é maravilhoso ser igreja. Sério, é algo fantástico. Eu tento explicar para você, mas é algo sem explicação. Só vivendo para você entender isso. Mas eu faço um pedido para você aqui hoje. Não desista. Se você está desmotivado, se você não está entendendo nesses dias, procura fazer comunhão com esses irmãos que estão mais tempo, estão mais maduros, que entendem, porque eles vão motivar você. Obreiro, mas não sabe, está sendo cansativo. O pessoal da minha casa não converteu ainda. Eles vão converter. Calma, eles vão converter. Deus vai pegar eles. Mas permaneça. Continue sendo igreja. Não retroceda. Foi para isso que Deus chamou você. Para você compartilhar da essência dele aqui nessa terra. Mas para nós termos essa essência, nós precisamos viver igreja. Nós precisamos estar junto. E eu creio que através disso, o Senhor vai impactar muitas e muitas famílias através das nossas nesse tempo. Eu quero falar para você, bem-vindo ao melhor tempo de nós vivermos como igreja. Nós vamos ver os melhores dias como igreja sobre essa terra. O seu casamento vai ser o melhor que você já desfrutou nesse ano. As suas finanças vai dar uma reviravolta. Mas por que tudo isso, obreiro? Porque tem a ver com uma restituição. Eu sinto hoje em falar para você, fique de pé no seu lugar, nós encerrarmos esse momento. Eu sinto em falar que o Senhor vai restituir a nossa essência de ser igreja. Obrigado, Espírito Santo. Deus o sabe o porquê que eu ministrei isso ao seu coração nessa noite.
Só Deus o sabe. Mas eu sinto em falar para você, igreja. Nesses dias Deus vai nos levar até uma essência da igreja primitiva. Obrigado, Espírito Santo. Nós te bendizemos. Há uma essência tão poderosa em nós vivermos igreja, que a atmosfera do inferno ela treme só quando nós falamos. Mas chegou o tempo de nós experimentarmos de muita gente nova chegando. Isso vai ser por causa da essência da igreja. Nós temos uma essência da igreja do amor, onde o amor de Cristo é transmitido através das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero encerrar essa minha palavra orando por isso nessa noite, para que o Senhor possa restituir essa essência 100 vezes mais. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. A essência da sua vida cristã, essa essência desses princípios que eu citei para você. Ele fala que o amor de muitos nos últimos dias se esfriarão. Mas eu quero declarar hoje sobre essa igreja: o amor não vai esfriar. O amor só vai aumentar. O fogo de Deus ele não vai diminuir, ao contrário, ele só vai aumentar. O mover de Deus não vai diminuir, ele só vai aumentar. Porque é isso que Deus tem preparado para nós. Você é a igreja, que você está ligado ao corpo. Eu queria orar por isso aí no seu lugar, para que o Senhor possa nos levar até essa essência da igreja, aqui nessa terra. Aonde você estiver, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa, lá na sua célula, você possa ser igreja de verdade. Não negociar os princípios, não revogar aquilo que Deus falou que você é, mas ao contrário, compartilhar da essência divina. Pai, eu declaro em nome de Jesus nessa noite, declaro, Deus, que nós vamos viver um tempo como igreja, ó Deus, a qual nós sabemos que o Senhor vai nos levar até a essência da igreja primitiva. Nós sabemos que esse amor não vai esfriar. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, a essência da igreja sendo liberada, a essência sendo renovada. Renova a nossa essência como igreja. Nos motiva a ver a igreja do Senhor nesses dias, sendo a diferença aqui nessa terra. Eu declaro, Deus, sobre as nossas famílias, que eles possam entender que eles são igreja do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos só encerrar aqui. Eu tenho uma canção que ela é essencial para esse momento. Nós vamos encerrar esse momento cantando essa canção. Mas essa canção ela não se canta aí no seu lugar. Essa canção você escolhe um irmão que você admira. Mas o que eu não admiro, você vai começar a admirar, porque nós somos um só corpo. Você vai cantar essa canção para ele, junto com ele. Mas eu não sei a letra, vai passar aqui no telão. E nós vamos encerrar esse momento dessa forma, porque nós somos a igreja do Senhor. E nós não vamos parar nesse tempo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, Uma família. sem qualquer falsidade. Obrigado, Jesus. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo
igreja preciosa. Obrigado, Deus, pela vida desses irmãos. Expressando a glória do Senhor, uma família. Nós te Vivendo agradecemos. o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso. Fala isso pro seu irmão. De ti, querido irmão. Fala que ele é precioso. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode falar assim: eu sou a igreja junto com os meus irmãos. Aleluia. Erga a sua mão, eu queria te abençoar com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito possam te conduzir para a melhor semana da sua vida. A melhor semana, ela se inicia hoje. Você vai desfrutar de muitas bênçãos, muitos milagres, muita alegria sobre a sua vida. Você vai rir sozinho com aquilo que o Senhor vai fazer essa semana na sua vida. Você pode falar amém? Aleluia. Nós estamos encerrados. Espero por você. Até a próxima semana. Amém? Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar. Irmãos, quem tiver com os filhos ali no Domingo Kids, nós não vamos trazer